João capítulo 17, verso 17. Vamos ficar em pé para lermos a palavra do Senhor? Glória a Deus. João 17, 17. Está bem facinho aí. Diz assim a palavra de Deus: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém, pessoal? Pode sentar em nome de Jesus. Nós estamos participando de uma conferência que tem pelo título Paixão pela Pureza. A pureza é algo que todo crente deseja, todo servo de Deus quer, seja ele antigo na fé, seja ele principiante na fé, é desejo dele ser cada vez mais puro no serviço e na vida com Deus. Mas ao mesmo tempo que nós desejamos e queremos, está se tornando cada vez mais desafiador você ser puro na presença de Deus. Não por você próprio, mas principalmente pelo aquilo que nos cerca, que nos rodeia, que norteia a nossa vida. A Bíblia já nos alertava: o mundo jaz no maligno. Então o mundo está arquitetado, está preparado para a gente viver fora da pureza, para você viver distante daquilo que é próximo a Deus. O mundo, o cenário está preparado para isso. Mas Jesus nos convida a nos santificar na verdade dele. Esta foi a sua oração intercessória pelos cristãos da época e por todos nós que viríamos após aquele tempo. Interessante que ele fala assim: no mundo, não os peça que eu tire do mundo, mas que os livre do mal. E logo após vai falando: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Parece uma oração meio contraditória, mesmo vinda do mestre, porque se o mundo não tem nada a nos oferecer, por que ele quer que a gente esteja nesse mundo? Por que ele quer que estejamos aqui, como mesmo falou, orando a Deus? Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. E logo após ele fala: santifica na verdade, a tua palavra é verdade. Quando os irmãos vêm de viagem, voltando aí dos mais distantes lugares que vocês viajam, de avião, e você está por cima do mar ali, você não vê nada, aquela escuridão total. Mas quando você vai chegando próximo à sua capital, à sua cidade, que é Salvador, você começa a ver aquelas luzezinhas lá embaixo, um brilhozinho, e aquilo até anima o coração da gente, que no meio daquela escuridão aparecem luzes. E eu fico imaginando Deus lá do céu olhando para essa terra, sem nenhum crente nessa terra. É como nós andarmos de avião por cima do mar, só tem trevas. Mas quando ele olha e que vê luzezinhas que são vocês, homens e mulheres santos, vivendo da verdade dele, o coração dele se alegra, porque ele vê que na terra há santos. Talvez seja esse o motivo pelo qual Deus falou: não os tire do mundo, mas livres do mal. Eu quero olhar para essa terra e eu quero ver os santos do Senhor aí. Mas aí ele fala: santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Nós precisamos entender o que é ser santo diante do Senhor. Eu sei que cada um de vocês tem o seu conceito do que é ser santo diante do Senhor, mas vamos ver o que a Escritura diz, o que a palavra do Senhor nos ensina aqui. Em primeiro lugar, o que é santo, o que é ser uma pessoa santa ao Senhor. Cada um tem um conceito. As religiões têm os seus conceitos, e eles fazem da forma que eles acham que é ser santo. Mas à luz do Evangelho, o que é ser santo? Olha só, é a dedicação a Deus, se separando do pecado. Esse é o primeiro passo. Você dedica a Deus se separando do pecado. É ser separado para Deus. Isso significa transformação moral do crente segundo a imagem do Senhor. As atitudes dele começam a ser diferentes. Os pensamentos dele começam a ser diferentes. Ele começa a abandonar o pecado e começa a viver para Deus separado. Mas há 3 estágios da santidade que precisamos entender. O primeiro deles é que nós já fomos santificados, ou seja, passamos por um processo já de santificação. É como se nós estivéssemos no lado da ponte do pecado, atravessamos essa ponte, agora começamos no lado da santificação. A Bíblia fala em 1 Coríntios 1, 2:
A igreja de Deus que está em Cristo, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, como todos os que estão em todo lugar, invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e Senhor nosso. Significa dizer que você, quando recebe Jesus, você já entra no caminho da santificação. Você começa, então, todos aqueles que já são convertidos no Senhor, já estão nesse primeiro estágio, já foram santificados. Esse é o primeiro estágio. O segundo estágio, irmão, que nós estamos sendo santificados. Você já passou do estágio da santificação, mas agora você precisa ser santificado realmente como Deus quer que você seja. E está escrito lá em 2 Coríntios 3,18: mas todos nós com o rosto descobertos, refletimos como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Nós estamos todos os dias sendo transformados pelo Senhor, santificando nele, dia após dia. Nós não podemos ser o cristão de ontem igual de hoje. A tendência é a evolução da nossa fé, é a evolução do nosso comportamento, é a evolução do nosso pensamento, é a evolução da nossa vida de uma forma geral. Então nós estamos agora sendo santificados no decorrer da caminhada com o Senhor. A cada dia Deus está trabalhando em nosso coração para que possamos alcançar a santificação que Ele deseja. Esse é o segundo estágio. O segundo estágio é que nós vamos ser santificados completamente. Diz a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e vossa alma e o corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Está dizendo que há um momento na história que nós seremos santificados completamente. Então você tem 3 estágios da santificação. Quando converte, você já é santificado. Andando com o Senhor, você está sendo santificado. E virá um momento em que Deus vai limpar de você tudo que é impureza, para que você seja santo completamente. Aí, irmãos, o segundo passo disso aqui, nós sabemos quando começa a santificação. Quando começa? O apóstolo Paulo fala assim: olha, o bem que eu quero fazer, isso eu não faço. Isso eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Ele está falando desse processo da santificação. Quantos de nós erramos naquilo que nós não gostaríamos de errar mais? Quantos de nós fazemos aquelas coisas que nós não gostaríamos? Meu Deus, de novo não, eu pedi perdão isso a semana passada e está acontecendo novamente. Porque enquanto estamos nesse mundo, somos sujeitos a pecar e vamos sempre pecar enquanto estivermos aqui. Não ser escravos do pecado, mas podemos pecar. Então esse é o processo da santificação, até o momento que Deus vai fazer a obra completa. Mas onde começa a santificação? Como eu falei, a santificação ela começa na conversão. Deus começa a separar para si um povo, um grupo, uma pessoa, a quem Ele escolheu. A Bíblia diz: não fostes vós que me escolhestes, mas foi eu que vos escolhi a vós outros. Então Deus viu em você algo que Ele poderia fazer. Não que você seja especial, mas Ele é o especialista em transformar vidas. Então ela começa ali no momento em que você recebe como Senhor e Salvador. A palavra de Deus diz em João capítulo 3, verso 3, Jesus falando: na verdade, todo aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então o primeiro passo da santificação começa no nascimento, no novo nascimento. Nós entendemos que a santificação, ela compõe 3 estágios: antes, durante e depois. E ela começa no novo nascimento, na conversão do homem, na ida do homem para Deus. Agora nós temos que entender os elementos dessa santificação, as evidências na vida do cristão. Porque nós temos no mundo uma luta entre a carne e o espírito. A Bíblia diz: se você alimenta o seu espírito, ele vai ficando, domina a carne. Mas se você alimenta a carne, ele vai dominando o seu espírito.
Muitas pessoas vivem no âmbito da carne, já se esqueceram de viver no Espírito, porque não alimenta a carne involuntariamente, ela está alimentada todos os dias, porque o mundo jaz no maligno. Então as informações mundanas é para alimentar a nossa carne, e nós precisamos alimentar o Espírito, para que as evidências da santificação comecem a brotar de dentro de nós. E eu separei 3 para vocês aqui nesta tarde. A primeira significa a separação do crente para Deus e para o seu serviço. Arde no coração dele o desejo de não se contaminar mais com o mundo, não se contaminar com as coisas desta vida. O Salmo verso 4, 3 diz assim: sabei pois que o Senhor separou para si aquele que é piedoso, o Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Então a separação é uma das evidências que uma pessoa quer se tornar santa. Ela começa a se separar. A Bíblia diz: aquele que roubava não roube mais, aquele que mentia não mente mais. E vai dando direcionamentos para que a pessoa tenha um comportamento de uma pessoa que quer se tornar cada vez mais santa na presença de Deus. Então a primeira evidência é essa separação. Não dá mais para misturar a antiga vida com a nova vida. Você precisa viver o novo de Deus a partir desse momento. A segunda evidência é uma realização divina por meio de Jesus Cristo, através do Espírito Santo. A santificação não é só uma ação humana. Ela tem uma participação humana, mas ela é uma ação divina na vida do cristão. Ela não é uma coisa que acontece no âmbito terreno, mas no âmbito espiritual, atuando na vida do crente, para ele se tornar cada vez mais santo e separado ao Senhor. Diz a palavra de Deus em Judas 1:1. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, santificados em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Então essa obra é uma obra divina, não vem do homem, é Deus quem faz. Hebreus capítulo 13, verso 12 diz assim: e por isso também Jesus, para santificar o povo pelo próprio sangue, padeceu padeceu fora da porta. Então ele, para santificar o povo, ele ofereceu o seu próprio corpo. A terceira evidência é a comunhão mística, é a comunhão espiritual do homem com Deus, que também é criado. Diz a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 1, verso 2, e diz assim: a igreja de Deus que está em Cristo, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, em todos os lugares, eles invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e Senhor nosso. Essas evidências vão dizendo que estilo de vida você é. Então você já descobriu nesta tarde o que é santificação, os 3 estágios dela, onde ela começa, e os elementos que compõem essa santificação. E aí o Senhor nos faz aquela oração dizendo: Senhor, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Por que tanta dificuldade para a gente se tornar santo? Porque voltamos a falhar naquilo que nós prometemos a Deus, não errar mais. Porque Deus, eu não deixo isso de ver, já que isso não faz parte da minha vida. Porque esses desejos no meu coração, se meu coração já pertence ao Senhor, porque esse tipo de comportamento, depois de 300 anos de crente, ainda me comporto dessa forma? O que há Deus de diferente em mim, que as coisas não acontecem? Você aprendeu o que é santo, mas você tem que entender que essa santificação tem que estar na verdade, que é a palavra de Deus. Jesus falou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A Bíblia diz que há um espírito de mentira que opera nesse mundo, mas o espírito de verdade está com Deus na sua palavra, quando ele diz: santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. Como romper, irmãos, essas barreiras que nos distanciam da santidade com o Senhor? Como ultrapassar esses muros que fazem divisão entre você e a santidade de Deus? O que fazer para minar estas forças que muitas vezes dominam a mente, a alma e o coração do ser humano? Como fazer? Como fazer para que essas barreiras caiam por terra, tudo aquilo que impede o seu estágio de santificação? O próprio Jesus falou isso: só santificando na verdade. E aí nós vamos entender uma coisa interessante, irmãos.
Jesus é a verdade de Deus, porque na qualidade de Logos eterno, João 1:1, ele é a perfeita revelação de Deus na sua verdade. Isso não meramente para homens, mas também para todos os seres criados. Então Jesus é a perfeita verdade. A verdade de Deus é revelada aos homens e a todas as pessoas, criaturas e seres. Quando ele fala santifica-os na verdade, ele está falando que o homem tem que estar fincado, firmado em Jesus para ser santo. Aí o apóstolo Paulo, ele nos dá uma orientação extremamente importante para a gente entender isso. Efésios capítulo 5, verso 25 diz assim: vós maridos, amai as vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Parece que não tem nada a ver com santificação, mas vamos entender. Efésios 5:31, ele diz assim: pois deixará o homem seu pai e a sua mãe, unir-se a uma mulher, e ambos serão uma só carne. Verso 32, grande é esse mistério entre Cristo e a igreja. Quando o apóstolo Paulo, ele fala a relação de santificação do homem com Jesus tem que ser semelhante a uma relação de matrimônio entre duas pessoas. Você, quando vai para o altar casar com uma pessoa, você esquece, teoricamente seria isso, de todas as outras pessoas que você envolveu no passado. Sua vida agora está dedicada àquela pessoa que você foi para o altar dizer: eu estou contigo na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza, até a morte nos separar. Você está dizendo diante da igreja, diante do altar, diante de Deus, que você assumiu aquela pessoa para viver com ela para todo sempre. E você tem uma aliança que é colocada no seu dedo esquerdo para lembrar você diuturnamente: eu tenho um compromisso com alguém. E você vive em função desse alguém. Você não está 24 horas com essa pessoa presente com ela, mas você está ligado a ela 24 horas por dia. Não dá para você abandonar sua esposa ou seu marido uma hora sequer por dia. Toda a sua vida gira em torno daquilo que vocês constroem juntos como família. E Paulo escreve isso para demonstrar como é estar firme e santificados nessa verdade em Jesus. E ele diz assim: grande é o mistério entre Cristo e a igreja. Porque Jesus considera uma vida ao lado dele como um relacionamento a dois, como marido e como mulher. A Bíblia diz que o homem tem que, aqui diz no verso 25: vós marido, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ele está dizendo que Deus amou de tal maneira a igreja, que se envolveu tão forma com essa igreja, que deu a vida dele por esta igreja. Então a relação do homem com Deus tem que ser uma relação de intimidade, uma relação de marido e mulher, no que diz respeito à conjuntura do casamento. Por isso que ele fala: santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Agora o que falta, irmãos, é entendermos que o fato de não estarmos sendo santificados mostra que tipo de relacionamento nós estamos tendo com Jesus. Quando Deus escreve lá no Gênesis falando assim: olha, deixará o homem, o pai e a mãe, unir-se a uma mulher, e ambos serão uma só carne. Ninguém que casa entra pensando em continuar sendo a mesma pessoa. Tudo muda. Primeiro porque é um princípio bíblico. Serão uma só carne. Se você pegar uma composição de café e uma composição de leite e se misturar, você não vai mais fracionar quem é café e quem é leite. Agora vai ser café com leite, uma terceira composição. O casamento é isso, é a mistura de duas pessoas, de ideais diferentes, de pensamentos diferentes, de família diferente, mas que agora se torna uma só carne. Esse é o projeto de Deus. Com o tempo que as pessoas estão casadas, por mais diferentes que elas sejam, nós vamos olhando para o casal e vamos achar assim: eles estão muito parecidos com o outro, parece até irmãos. É o processo sobrenatural de Deus de transformá-lo em uma só carne. Começa a andar do mesmo jeito, a falar do mesmo jeito, a pensar do mesmo jeito, a agir do mesmo jeito, a ter as mesmas ideias, porque está na Bíblia. Isso vai acontecer naturalmente na família.
E é isso que Deus espera no relacionamento do homem com Deus, com Jesus. Quando fala santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. Ele está dizendo, não há possibilidade do homem ser santo no mundo se ele não se envolver com intimidade com Jesus. Não há possibilidade. Aí nós vamos dizer, como é que você vai envolver 24 horas com Jesus? Não dá para orar 24 horas. Não dá para ler a Bíblia 24 horas. Não dá, mas você pode estar ligado com essa pessoa 24 horas. Envolvido, misturado. Foi sempre o que Deus desejou para o homem. Quando ele diz assim, olha, ó Deus, olha, eu vou estar com vocês todos os dias da sua vida. Ele está dizendo, eu quero andar do lado de vocês para sempre. Eu não quero viver de qualquer jeito. Eu não quero ser visitado de semana em semana, de mês em mês, de congresso em congresso. Eu quero você todo dia, o dia todo. O que Deus quer é um relacionamento. O que Deus quer é andar lado a lado com você. Jesus não quer você de vez em quando, irmãos. Tem que compartilhar a sua história com Ele, os seus desejos com Ele. Aquilo que te atinge, atinge Ele também. Ele é Senhor soberano, nada vai contra a vida dele, mas Ele sofre com aquilo que te atinge, porque vocês vivem juntos. É como marido e mulher, Paulo disse, é como a igreja e Jesus, é um relacionamento. A vida cristã é um relacionamento. Mateus capítulo 11, verso 29 diz assim, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para a sua alma. Aprendei de mim, aprendei de mim. A maior autoridade para ensinar de Jesus chama-se Bíblia Sagrada. Quando ele fala aprendei de mim, o Logos diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Você quer conhecer de Jesus, você tem que estudar a palavra de Deus, a Bíblia. O livro preto, o livro agora já não é mais preto, tem azul, tem vermelho, tem amarelo, tem de todo jeito. Para você conhecer Jesus, você tem que estudar Ele. Ele diz, aprendei de mim. Vocês precisam me conhecer. Você quer aprender de alguém, você tem que andar com este alguém. Você pode conhecer algumas coisas deste alguém, falar deste alguém, mas para conhecer na intimidade, você tem que andar com este alguém. Jesus estava dizendo, eu não quero que vocês só conheçam. Irmãos, nós temos hoje no mundo informações de tonelada para todo tipo de crente. Agora nós temos no mundo a ausência de pessoas que estão andando com Jesus. Como é que eu sei disso, irmãos? Isso é expressado nas ações do ser humano, porque diz assim, olha, pelos frutos você conhece a árvore. Jesus quer andar lado a lado com você. O apóstolo Paulo fala, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo imitava Cristo como a criança imita o seu pai. Ele estava falando, tenha intimidade com Jesus como eu tenho. Ao ponto dele dizer, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Imitadores, relacionamento, é o que Deus quer com o ser humano. Deus não quer a gente com a vida distante, Deus quer relacionar com a gente. Você pode ter conhecimento, você pode ter capacidade, você pode ter uma boa oratória, você pode ser pastor, pode ser pregador, pode ser cantor, mas se não tiver relacionamento com Deus, não existe santificação na sua vida, porque nesse mundo não tem como fazer, e a santificação vem de Jesus para nós. Ele começa a influenciar. Vocês que são mais velhos entende o que eu vou falar. Eu sou novo dessa geração, não conheço muito bem, mas no passado os pais falavam assim, e meu pai me contava, olha, não ande com fulano, porque senão ele vai te influenciar para o mal. Agora eu pergunto a você nesta tarde, as suas influências dizem com quem você anda, se com Deus ou com o diabo? É pesado falar diabo, com a carne, né? As suas influências vai dizer com quem você anda. Essa influência gera comportamento. E esse comportamento vai dizer com quem você anda. Porque se Jesus fala, sede meus imitadores, você vai reproduzir aquilo que tem Jesus para a vida das pessoas. Se não, é o contrário. Olha só como ele fala, irmãos. João capítulo 15, verso 15.
Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Jesus está falando para os seus apóstolos: vocês agora não são servos, são pessoas distantes, vocês agora são amigos. O nosso relacionamento cresceu, o nosso estilo de vida é diferente, nós estamos mais firmes e firmados um no outro. O desejo de Jesus foi isso. Ele escolheu 12 desarrumados da vida, pessoas comuns, sem algo que pudesse abrilhantá-lo como gente, e falou: vou transformá-los em pescadores. Foi a palavra de Jesus: vou transformá-los. Então o poder de transformação está na mão do Senhor, à medida que aqueles homens foram andando com Ele. E aí quando eles começam a andar desconfiado quem é Jesus, onde come, onde vai, onde... É claro que ninguém foi assim de peito aberto. Muitos deles questionavam: será que é, será que não é? Mas à medida que eles foram entendendo e conhecendo Jesus, Jesus fala: agora vocês são meus amigos, vocês agora não são mais servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Irmãos, o servo não sabe o que faz o seu senhor. Você é conhecido de Jesus? Ele pode te chamar de amigo porque você conhece Ele na íntegra. Você conhece, você caminha com Ele. O desejo de Deus sempre foi relacionamento com o homem. Deus não quis ficar lá no trono dele, dando ordem para a terra. Foi relacionamento. Ele constrói o paraíso. Tantas coisas lindas que havia naquele paraíso. Animais de todas as espécies, vegetação de todas as espécies, manifestação da natureza de todas as espécies. Mas no cair da tarde, Deus ia lá falar com o seu amigo Adão. E Deus ia lá conversar com Adão. Olha, irmãos, que coisa linda. Deus queria um relacionamento com o homem. O Deus de toda a glória, o Deus santo, todo poderoso, agora se submete a vir falar com o homem, porque é o desejo dele. Relacionamento com você. É o desejo dele andar todos os dias ao seu lado, dormir e acordar, subir e descer. Ele quer participar da sua vida. Ele desce no paraíso e vai conversar com Adão. Adão é o amigo dele naquele paraíso. Aí Adão pega, sai do paraíso, agora ele arruma outro amigo, Enoque. Ele andava com Enoque, diz a Bíblia que ele falava com Enoque como eu estou falando com vocês, andando lado a lado. Era um amigo de Deus. Deus começou a andar com Enoque. Aí Deus tomou Enoque para ele. Aí veio Enoque, veio Abraão. Abraão começou a andar, o pai da fé, começou a ser amigo de Deus. Ele começa a andar, começa a ser amigo do Senhor, e Deus é Abraão como amigo. Aí depois vem Elias, aquele profeta, e Deus honrava, e Deus falava, e Deus estava com tanto desejo de estar ao lado de Elias, que tomou Elias para ele. E Elias foi, e aí veio, meu irmão, lá estava Moisés também. Moisés, o amigo de Deus, subia no monte, falava face a face com Deus. Falava face a face com Deus, não de olhar nos olhos do Senhor. Deus passava na fenda. Tem até uma canção bonita, que eu acho linda aquela canção que diz: me leva, quero ver tua face. Irmã, é a canção da morte, porque quem vê a face de Deus é fulminado. Tem que ter cuidado. Nessa parte eu canto diferente, porque de repente Deus escolhe eu ver a face dele, aí já fui, vou para o céu mais cedo. Então Moisés tinha essa intimidade com Deus, porque Deus queria andar com aquele, viu? Já falei, eu vou fazer alguma coisa aqui na terra, se antes revelar a Moisés o meu amigo. E aí Deus fazia, tinha essa amizade, porque o desejo de Deus é a amizade com o povo. Aí Deus agora escolhe um povo: olha, Israel, você vai ser minha nação escolhida. Coluna de fogo, nuvem de fumaça. Agora o poder, a manifestação, o milagre. Eram os amigos de Deus, começou a crescer. Aí Israel pecou, saiu dos propósitos de Deus. Deus manda Jesus agora para andar no meio do povo dele. Olha a amizade, Deus e Jesus é a mesma coisa. Deus começa a andar com o povo, escolhe 12, começa a andar no meio das pessoas, por amizade, por amor, quer estar no meio do povão, envolvido com as pessoas. Mas chegou o momento que Jesus tinha que ir embora, porque ele cumpriu o papel dele aqui. E ele foi para o pai, e ele falou: olha, eu vou para o pai, não vou deixar vocês órfãos não, eu vou mandar um outro consolador. Agora eles não vão andar com você mais não, ele vai estar dentro de você. Olha, a amizade está estreitando entre o homem e Deus, porque o desejo de Deus é isso. O Espírito Santo agora habita dentro do ser humano. Não é mais no deserto, não é coluna de fogo, não é mais Jesus andando na terra, é dentro de você. Agora você tem Deus dentro de você 24 horas por dia. Alguém pode dar um glória a Deus aí? Aleluia! É 24 horas por dia Deus andando dentro de você. É amizade, é desejo de Deus por você, irmão.
aleluia, e ele quer mais, e ele falou, olha, não dá para ficar tão só andando não, eu quero esse povo é na minha mesa, eu vou para o céu, vou preparar a mesa, e aí eu vou chamar, lá vem João, lá vem Maria, lá vem Pedro, lá vem Marcos, vem para as bordas do Cordeiro, que eu quero vocês ao meu lado. Era desejo dele, é desejo dele, ter a igreja dele ao seu lado, mas para essa igreja estar ao teu lado, ela tem que ter paixão pela pureza, paixão pelo evangelho, paixão por Jesus, paixão por a vida ao lado do mestre. Olha o diabo investindo ao lado do mestre. A igreja precisa disso, e só faz isso com relacionamento com esse mestre. Relacionamento é tudo o que Deus quer com você, mas relacionamento de marido e mulher, não é de piriguete, não é de pirigueto, é de marido e mulher. Não é de aventureiro que vai um dia ou outro, que ele abriu uma vez ou outra. Não é aventureiro, não é um namoradinho de acampamento, não é nada disso. É relacionamento de marido e mulher, que foram no altar e disseram, nós vamos viver juntos para sempre. É o desejo de Deus. Relacionamento sério. É relacionamento sério que Ele quer com você, comigo, com a igreja dele. Por isso que Ele falou, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. E Paulo explica bem isso aí. Santificar na verdade é ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Nós temos em Salvador cerca de 3,5 milhões de pessoas. 1/4 dessa população é de crentes. Significa que tem em torno de 800 mil crentes em Salvador. Só em Salvador. É crente para puxar de rodo assim, irmãos, ó, quando há enchente. E Deus falou assim, eu estou à procura de adoradores. Mas Jesus, 800 mil, Jesus, e tu não está enxergando 1, ou 2, ou 3, ou 10, tu está à procura de adoradores. Porque a adoração do original vem de beijar entre os olhos de uma pessoa. Só pode beijar entre os olhos de uma pessoa se você tem intimidade com essa pessoa. Não pode sair daí beijando os olhos, entre os olhos de uma pessoa que você não conhece. Só se faz quem tem intimidade. O Senhor está dizendo, eu estou à procura de pessoas que tenham intimidade comigo, que ande comigo, que estejam ao meu lado, que esteja vivendo as minhas dores, as minhas alegrias. Jesus está carente de um relacionamento sério com o povo dele nessa terra. Isso é santificado na verdade, relacionamento com Deus. Agora, irmãos, existe aquela falsa santificação. Talvez essa é a pior de todas. Relacionamento fala de sentimento, de algo do coração, não é de conversa fiada. Irmão, podemos ser pastores mecânicos, podemos ser pastores mecânicos, aprender a pregar. Hoje a arte de pregar tem livro aí que ensina até o que você falar, até gesticular, tudo. Podemos ser obreiros, tem o curso de obreiro lá nas igrejas que você pode aprender. Você pode entrar carnudo e sair carnudo, depende de você. Podemos ser organizadores do congresso, não são esses, não são de outros congressos, que pode. E viver fora. Podemos estar no banco bonito, ser crente há tanto tempo, carregar, pode. Podemos ser conhecedores da Bíblia, pode ser falsos santos também. Pode viver a falsa santificação. Agora você tem que entender como é que é ela. A Bíblia diz assim, olha, Jesus, ou melhor, aqui ó, 1 Samuel capítulo 16, 7. Porém o Senhor disse a Samuel, Samuel é aquele profeta do Antigo Testamento, o top dos profetas. Samuel era o que há no que nós chamamos de profeta. Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem. Diz assim, Deus não vê como vê o homem. Pode falar alto, Deus não vê como vê o homem. E como é que o homem vê? Pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Essa passagem, irmão, é extremamente importante para você entender. O profeta Samuel, ele tinha um relacionamento estreitíssimo com o Senhor. Ele vivia em perfeita sintonia com Deus. Deus dá uma ordem, ele desce à casa de Jessé e vai buscar de lá um rei.
ele desceu. Quando ele chega, ele bate de frente com Eliabe, aquele moço, aquele homem zarrão bonito, assim, grandão, falou: aí está o rei, a pinta de rei, o porte de rei, a sobrancelha de rei, o homem tem tudo para ser rei, é esse mesmo, então já estou preparado. E Samuel já ficou eufórico, passando a mão no óleo ungido, porque ia pegar aquele chifre derramado. Epa, não olhe para a aparência, Deus não vê como o homem vê. O homem vê aqui diante dos seus olhos, mas Deus vê o coração. Aquele homem, embora fosse perfeitamente o estereotipo dele fosse perfeito para ser um rei, o coração dele não era de rei. O coração dele não era de rei. Você já viu aquela história que a mãe fala assim: minha filha, não namora com esse moço não, é pombo sujo, minha filha, não vai não. Eu estou vendo, eu estou conhecendo, minha filha, eu sinto isso. Aí a mãe fala: não, mas ele é um pão, ele é um gato. Meu Deus, que barba, meu pai, não posso largar ele não. Minha filha, não vai, minha filha. E quando descobre, o homem é desarrumado. Mas é porque às vezes a mãe faz aquela leitura lá do coração, e Deus faz isso perfeitamente, irmãos. Samuel olhou para aquele homem, tinha tudo, mas o coração daquele homem era um coração que não agradava ao Senhor. Primeiro porque ele tinha uma grande mágoa com o irmão dele. Sabia que mágoa dá câncer na vida da pessoa? Se tem alguém nessa tarde que você está com mágoa, cuidado, viu? Câncer, além de para tratar câncer é caro e mata ligeiro. Quando descobre, fulmina. Então vai logo lá, pede perdão para ser curado dessa mágoa. Então aquele moço já tinha mágoa do irmão, ele queria matar aquele irmão, desprezava aquele irmão, então o coração dele não era puro. Está falando de um profeta. Samuel, Deus falou no coração dele: não, esse não, Samuel. E aí chamou Davi quando achou a pureza no coração daquele homem. O que Davi fazia? Qual a história de Davi com Deus? Davi ficava nos matos, apacentando ovelhas e relacionando com Deus. Eles não tinham tempo, eles estavam na guerra, na batalha. Eles não queriam, porque tempo a gente dá o que a gente acha importante. Se a gente não acha importante, eu conheci um moço, ele morava na Pituba e namorava uma moça em Valéria. Não tinha chuva, não tinha inverno, não tinha verão, que ele não estava lá todo dia. E de ônibus, porque ele não tinha carro, ele ia mesmo, ele quebrava tudo, mas ele estava lá. Então tempo a gente dá quando nós achamos importante. Então Eliabe, os filhos de Jessé, não deram tempo a Deus porque não achavam importante. Mas o pequenino Davi estava ali adorando ao Senhor, buscando a face, se relacionando com Deus. Então, olha só, sentimento fala de coração, de intenção do coração. Não adianta você ser o maior trabalhador na igreja, aquele que chama Severino, faz tudo na igreja, se não tiver um coração contrito, um coração em Deus, não é uma pessoa santa, separada. Precisa ter esse coração do Senhor. Então a gente tem que tirar da nossa mente que o muito serviço na casa de Deus, a participação, o nosso conhecimento vai levar a gente para o céu. O que vai levar você para o céu, o seu relacionamento com Deus. É você relacionar com Ele. Então ele falou: não olhe para a aparência, eu examino o coração. É o coração do homem. Aí mais tarde Jesus, escrevendo em Mateus capítulo 5, 15, verso 8, 18, 19, diz assim: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Olha, mas o que sai da boca do homem procede do coração, isso contamina o homem, porque do coração procede os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Ele diz: o povo, esse povo aí está me honrando com os lábios, fala bem de mim demais, me elogia demais, mas o meu coração não está em mim, o coração deles não está em mim, porque eles não se relacionam comigo. Aqui não acontece isso, mãe, mas eu já vi aquelas histórias que a mulher casou com um moço e não esqueceu do antigo namorado a vida toda. Aí a senhora me fala assim: a minha paixão da minha vida foi aquele fulano de tal. Já pensou? Você casar com Jesus e falar: a minha paixão da minha vida era Mauzebi, como eu amava Mauzebi, coisa linda aquela Mauzebi. A paixão da minha vida é aquele motel, eu gostava daquele motel, tinha um nome bonito, Lua Azul, parecia uma coisa do céu, eu gostava de ir ali. A minha paixão é aquilo ali. A minha paixão é a Filomena Bagaceira, quando eu namorei com ela, aquela mulher era doida, viu? Eu gostava demais daquela mulher. Não, minha paixão era o Ricardão lá do meu condomínio. O cabra era bom demais, eu não esqueço ele, eu casei, estou bem casada, graças a Deus, aleluia, meu pai me perdoa, mas minha paixão é aquele homem. Muitos de nós estamos vivendo assim, irmãos, apaixonados pela antiga vida, antigos freelances da nossa história. No nosso memorial tem lá aquele altar que nós ainda não destruímos.
o altar daquele antigo freelance, que até hoje, então Deus olha para o coração, e isso ninguém vê por fora, porque aqui nós, olha, eu estou com a pinta de crente hoje, virado nas 600, não estou todo arrumadinho, estou estilo crente, mas o meu coração, só Deus é quem vê, como o seu coração, só Deus é quem vê, e é aí que Ele atua, e é aí que dissemina a santificação ou não. Aí ele diz assim, olha, aí Mateus 7, 21, 24 diz, portanto, pelos frutos o conhecereis. Aí que agora a coisa vai se revelando ao homem. Eu posso ser pastor, agora eu não posso ser um pastor cavalo batizado, gritando, brigando com ninguém, porque meu fruto não está condizendo com o meu cargo, com a minha vida. Você é um cristão. Já viu aquele ditado, eu sou cristão, mas não sou besta não, não vem não, que aqui eu te arrebento todo. Eu sou cristão, mas não sou. Mas Jesus falou, dê uma face da outra. Irmão, o nosso problema muitas vezes não está no mundo não, está dentro da nossa comunidade. Os falsos estão dentro da comunidade, os invejosos estão dentro da comunidade, a briga pelos cargos está dentro da comunidade, um querer ser superior ao outro está dentro da comunidade, alguém querer ser humilhar o outro está dentro da comunidade, não está fora não. Muitas vezes o nosso maior problema é dentro de um ambiente onde deveria explodir amor. E olha, mas é por isso, porque o coração do homem não está envolvido com Deus. O coração do homem muitas vezes envolve com o sistema, com aquilo, com seus desejos, com seus pensamentos, com a glória humana, e não com o Senhor. Veja que é tudo ao contrário. Aí diz em Mateus 21, 24, portanto, pelos frutos vocês conhecem. Você é o que você externa ser através das suas atitudes. Isso é você. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Aí diz assim, muitos dirão naquele dia, Senhor, no teu nome nós não profetizamos, no teu nome nós não expulsamos demônio, coisa de crente mesmo, fervoroso, ó, e profecia, expulsando demônio, é tudo que hoje a gente acha que é o ápice do cristão. E em teu nome não fizemos muitas maravilhas. E o que Jesus vai dizer para aquelas pessoas? Nunca vos conheci, apartai-vos de mim que praticais a iniquidade. Meu Deus, é uma palavra que choca qualquer pessoa que se aproxima dele. Dizer nunca vos conheci, a palavra conhecer está falando aqui de intimidade. Você fez essas coisas todas usando o meu nome, mas nunca se preocupou em ter intimidade comigo. O que hoje atrai o cristão moderno? O que hoje atrai as pessoas que são chamados de crentes? Quanto você pagaria para estar assistindo hoje? Quem está na moda? Aline Barros? Eu acho que eu estou ultrapassado, né? Outra mais moderninha aí. Qual o seu investimento para tal coisa e tal assim? O que atrai? Agora eu volto e pergunto assim, quanto tempo você dedicou de leitura às escrituras essa semana? Qual foi o seu esforço de buscar andar com Jesus, se envolver com Ele, se misturar com Ele, aprender dEle? Ele disse, nunca vos conheci. Vocês usavam o meu nome para fazer tantas maravilhas, como há no século 21, nos quadrantes desta terra, os homens estão fazendo para Deus, mas o seu coração está longe de mim. Jesus resgata uma simplicidade de andar ao lado dele, de viver com ele, de participar da vida dele. E nós, servos de Deus, evangélicos, não podemos entender que a pureza está na simplicidade de servir ao Senhor, de andar ao seu lado. Não é mascarar para Deus a sua vida, mas abrir a sua vida para Deus, esperando dele um processo de santificação que te leve a viver uma vida diferente da atual. É o que Ele quer para cada um de nós. Quando Jesus me escolheu, escolheu você, Ele não escolheu porque a gente tinha qualidades sobrando, não. Muitos de nós era cachaceiro, piriguete, homossexualizados, drogados.
Muitos de nós eram mentirosos, cheios de soberba e orgulho, vazios na alma. Muitos de nós queriam tomar chumbinho para morrer, tinha um relacionamento promíscuo, namorava de todo jeito, qualquer jeito, andando e fazendo ousadia torta direita por aí. Aí Jesus olhou e falou: eu quero esse povo para mim, porque eu tenho o poder de consertar esse povo à medida que esse povo anda comigo. À medida que ele vai andando comigo, eu vou consertando esse povo, eu vou fazer desse povo o que há na terra. E assim ele vai fazendo, porque só acontece isso quando nós andamos com ele. Se você não tiver intimidade com ele, você vai ser um cristão no âmbito da carne. A santificação não vai crescer na sua vida. Só se cresce vivendo com Jesus, para que as influências dele possam atuar na sua vida, o ponto de você ficar abandonando essas coisas que tiram você do projeto de santificação com o Senhor. Ele diz assim: olha, todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Olha que coisa linda. Todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Por que um homem prudente edifica a casa sobre a rocha? Porque vai vir ventos, vai vir tempestades, vai vir torrentes, mas se a casa dele estiver edificada sobre a rocha, vai bater com força nessa casa, mas ela não vai cair, porque ela está edificada sobre a rocha. Então nosso edifício, o edifício da nossa fé, tem que estar no Senhor, porque virão tempos tenebrosos para a nossa vida. Estamos nesse mundo, e é uma dificuldade muito grande. Se não estivermos edificados sobre Jesus, andando com Ele, nós vamos cair, nós vamos sucumbir. E sucumbir não é só desviar não, irmãos. Às vezes a gente sucumbe dentro da igreja. Pessoas frias, vazias de Deus, com pensamentos mundanos dia e noite no seu coração. Não tem mais um projeto pessoal com o Senhor, não tem tempo para Deus, não tem prazer na oração, não tem prazer na leitura bíblica, não tem mais nada, porque não está edificado sobre a rocha. Ele diz na palavra dele: a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Não existe possibilidade de você vencer esse mundo se não for pela fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando nós deixamos de estudar as Escrituras, nós estamos com meio pé para ser desviado dentro da casa de Deus, porque não tem como vencer esse mundo. O mundo está cercando. Tiago capítulo 1 verso 22 diz: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmo. Numa coisa mais linda em um relacionamento do que a abertura de um casal, a capacidade de chegar: olha, eu errei nisso, eu falei, hoje eu acordei com a vontade de dar uns tapas, mas Deus me curou quando eu botei o pé no chão, porque eu estava chateado, porque ontem à noite você fez isso, aquilo. Abri o jogo. O casal tem que estar em concordância. Jesus falou: olha, se 2 ou 3 concordarem acerca de qualquer coisa aqui na terra, será feita lá no céu. Todo casal inteligente, ele tem que trabalhar em parceria, porque tudo se torna mais fácil na vida dele. Porque se eles concordam, do céu risca a vitória na vida dele. Se eles discordam, a casa dividida não subsiste, está na Bíblia. Então você precisa estar em concordância com o Senhor Jesus, andando com Ele, para que haja poder e glória na sua vida. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. E aí vem, irmãos, porque Deus está falando: se você quer ter uma vida santa, você tem que andar com Jesus todos os dias, o dia todo, andando lado a lado com Ele, envolvido com Ele, pensando nele. A sua história, como eu falei, tem que ser como uma história de um casamento com o Senhor. Não é à toa que Ele diz que vem buscar a noiva dele. Ele não vem buscar qualquer um, Ele vem buscar a noiva dele para o casamento. Veja que a Bíblia gira em torno de um relacionamento, quando se fala de um envolvimento com o Senhor. Irmão, você está casado com Deus ou já separou dele? Está casado com o Senhor? Está andando com Ele? Tá, mesmo não estando com Ele naquele momento, está pensando nele o dia todo, seu projeto de vida? Ou quando sai dessa porta, quando sai da porta dessa igreja, você vive a sua vida? Sabe o que é isso, irmãos? Isso é a falsa santificação. São pessoas, não estão aqui do outro lado da cidade, são pessoas religiosas, vive o evangelho da
É isso mesmo, vive esse evangelho. Não tem mais tempo para o Senhor. Aquela paixão de chegar no culto desse e chorar pela presença do Mestre. Agradecidos. Eu vim do interior da Bahia e uma vez um irmão me chamou para pregar na igreja dele. Conheci ele, ele era vendedor de bananas na feira. E eu conheci ele. Falou, irmão, você pode pregar na minha igreja? Eu sempre gostei de pregar. Eu falei, eu vou pregar na igreja dele. O irmão, ele me deu o endereço. Quando eu cheguei lá no bairro, um bairro humilde, na igreja dele não tinha ninguém, só tinha eu e ele. E a igreja dele tinha 4 bancos, 2 de um lado, 2 de outro, desse banquinho de madeira comum. Ele com a guitarra e eu pregando. Só tinha nós, era nós na fita. Mas foi uma glória de Deus naquele lugar, irmão. Porque não é homem, não é pessoas, nem lugar, é relacionamento com Deus. Se você quer ter uma vida vitoriosa lá do Senhor, sendo santo, relacione com Jesus, ande com Ele, viva com Ele, tenha algo sério com Ele. Vivemos um momento muito difícil da nossa vida. O mundo tem apelado para todo tipo de coisas, mas você precisa se relacionar bem com o Senhor, bem com Ele. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Jesus quer um relacionamento sério com você. Não fique flertando Jesus só quando a necessidade bate a porta. Não fique casado com Jesus pensando nos flashes do mundo. Viva para Ele, entregue, envolva sua vida para Ele, para você provar do que é bom, do que é perfeito, do que é agradável para a sua vida. A paixão pela pureza leva o homem a se aproximar de Jesus, a andar com o Senhor Jesus. Mestre, me conduza, mestre, me guia, mestre. Fala comigo, mestre, me ensina onde e como eu devo andar. Há um livro que diz assim, nos seus passos, o que faria Jesus? Nos seus passos. É interessante a gente pensar o que Jesus faria nas nossas ações e nos nossos gestos. A pureza do Evangelho está na simplicidade de aprender de Jesus. Aprender de mim, Jesus falando, que sou manso e humilde de coração, e você vai encontrar descanso para a sua alma vai estar em paz. Aprenda de mim. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Aleluia. Eu gostaria que você fechasse os olhos nesta tarde. Feche mesmo para concentrar o Senhor. Qual é a barreira que impede você de ter um bom relacionamento com o Senhor? O que nesse mundo te atrai de tal forma que você não consegue crescer com Jesus Cristo? O seu relacionamento com Deus é meio que artificial, meio distante. E você precisa estreitar isso com o Senhor. Porque a única forma de estarmos santos nele é andando com Ele, porque isso é um processo dele na vida do homem. Nós recebemos Jesus, passamos por esse primeiro estágio, mas agora estamos num estágio de andar com Jesus para Ele santificar. Sua vida jamais será a mesma à medida que você anda lado a lado com Jesus. Quando Ele, depois da sua ressurreição, Ele andando a caminho de Emaús, 2 dos seus discípulos andavam com Ele. Feche os olhos, pode ficar de olhos fechados. 2 dos seus discípulos andavam com Ele e conversavam, mas a tribulação da vida, o anúncio da morte, toda aquela confusão, não deixaram que eles percebessem Jesus. Prova da falta de intimidade deles com o Senhor. Quando ele chega em casa, Jesus abençoa aqueles alimentos, aí os olhos deles se abrem e falam, era Jesus. E eles lembram, nosso coração aquecia quando Ele falava comigo. Muitas vezes nós sentimos Ele falando, clamando por intimidade. Nosso coração aquece, a lágrima vem, há sentimentos em nosso coração, mas os cuidados desta vida, as coisas que nos norteiam, que nos cercam, tem roubado a nossa atenção do nosso mestre. Mas esse mestre quer vida ao seu lado, quer andar contigo, quer viver contigo. Esse mestre quer estar todos os dias ao seu lado. Ele não quer ficar de vez em quando, ele quer o dia todo. Ele está te chamando dia ou noite. Ó igreja de Deus, venha para a minha presença e ser perfeita.
como ele disse para Abraão: anda, Abraão, na minha presença e ser perfeito. Deus não espera de nós grandes atitudes, mas simplicidade de aprender com Ele, a humildade de aprender com Ele. Nós temos doutores de toda a ciência e sabedoria no ministério evangélico, mas está faltando humildade no coração do povo para aprender de Jesus. Viva para o Senhor, busque a santificação, é a palavra dele, santifica-os na verdade. Quem é a verdade? O verbo vivo de Deus é Jesus de Nazaré. A tua palavra é a verdade. Amém, pessoal?